Bom dia, irmãos. Olhei o relógio, nosso horário está um pouco... Eu sou muito amarrado nesse negócio de horário, né? Mas eu estou sentindo no meu coração, quando cantamos aquele cântico, que tem um pedaço que na verdade é um grito, né? Eu preciso de ti. Esse não é eu preciso de ti. É um no cântico mesmo, mas é um na nossa vida. Quando a gente precisa do Senhor, a gente diz: Senhor, eu preciso do Senhor. Quando a gente precisa de Deus, eu preciso do Senhor, né? Ou você fala na boa: Deus, sabe o que é? Eu preciso desesperadamente do Senhor. Pode ser que a gente não grita para fora, mas às vezes a gente grita para dentro. Eu não sei se você está sentindo assim, mas eu queria te encorajar agora. Se você está sentindo: Senhor, eu preciso de ti, desesperadamente, eu preciso de ti, não importa para quê, não importa a respeito do que eu não preciso saber, ninguém de nós precisa saber. Mas se você está sentindo assim, eu convido você, fica de pé onde você está. Eu queria orar com você. Se você sente assim, que quando cantou, eu preciso de ti, se você sente que precisa do Senhor, não olha para quem está do teu lado, onde você estiver. Será que tem alguém assim, precisa do Senhor? Amém? Deus, aqui, irmãos, que se pudessem agora, estariam gritando: eu preciso de ti, Senhor. E tantas pessoas que não estão aqui, que talvez nem pensem no Senhor, mas que precisam do Senhor. Pai, tu conheces o coração de cada um desses irmãos que se levantaram aqui nessa manhã, e o coração de cada um deles está clamando: eu preciso de ti, Senhor. Desesperadamente eu preciso de ti, eu preciso de um milagre na minha vida, Senhor. Do ponto de vista humano, não sei mais o que fazer, Senhor. Acabou o recurso do que a lógica, a razão humana pode. Esse coração de cada um dos irmãos estão clamando: Senhor, é com o Senhor, eu não tenho mais como, eu preciso de ti, desesperadamente eu preciso de ti, Senhor. Estende a tua mão poderosa e através do seu Santo Espírito visita o coração de cada um desses irmãos. Derrama da tua graça, estende a tua mão poderosa e derrama do teu conforto e opera milagres, porque o Senhor é um Deus de milagres. O Senhor é um Deus todo-poderoso. Nós confiamos no Senhor, e como aquela mulher disse: se eu tocar nas suas vestes, eu serei curado. Eu sei que muitos irmãos aqui nessa manhã estão tocando nas tuas vestes. Manifesta nessas vidas o teu poder, Pai, em nome de Jesus. Amém. Declara você que está em pé: eu recebo em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Irmãos, há um assunto que eu queria correr rapidamente com os irmãos. Uma questão importante que permeia a vida da igreja é o crescimento. A igreja não é uma organização. Uma organização, pessoa jurídica, igreja evangélica, quando gosta, que existe, e ela tem que ser cuidada. Mas quando nós falamos igreja, nós estamos falando do corpo de Cristo. Nós estamos falando de um organismo vivo. E todo organismo vivo, ele tem um processo de crescimento. E a igreja não é diferente. A igreja, ela deve crescer. Não é neura de pastor que quer ver a igreja crescer. Mas é desejável que todo membro da nossa igreja tenha um encorajamento de repartir a sua fé com outras pessoas, de contar a outras pessoas o que Deus fez, no intuito de que elas experimentem o mesmo cuidado de Deus na vida delas.
Isso nós chamamos de evangelismo, evangelização, mas vamos mudar o nome disso. Nós devemos contar para os outros o que Deus tem feito na nossa vida. Porque se Deus é bom para nós, se nós achamos que Deus é bom para nós e que faz bem para nós, andarmos com Cristo e não o fazermos simplesmente porque estamos indo. É domingo, o despertador está programado, ele toca e você vem. Senão o pastor vai ficar entrando em contato para saber porque você não veio, né? É desejável que, se você tem motivo para estar cultuando o nome do Senhor, você tenha motivo para repartir a sua fé. Então é natural que a igreja cresça. Às vezes me espanta o desespero que muitos líderes, eu me incluo entre os pastores, a categoria pastor, que ficam desesperados, querem fórmulas mágicas, vão em congressos, querem saber como que faz a igreja crescer. A gente não pergunta para a laranjeira como que ela cresce, ou para aquele feijãozinho que todo mundo já brincou de botar no algodão molhado para ver ele crescer, ou a batata que a gente mergulha na água e de vez em quando dá um cheiro ruim. A gente não pergunta: como é que você está crescendo aí? Como você faz para crescer? Ele cresce. Mas de alguma forma, os organismos vivos crescem quando são devidamente supridos das suas necessidades. Com essa seca, essa estiagem, às vezes eu olho alguns lugares, uma estiagem que não foi muito longa, mas às vezes a gente olha alguns lugares de estiagem longas, aquela aparência desértica, e de fato, como consegue crescer alguma coisa ali? Não há condições. E o melhor modelo para nós olharmos, de ver como é que a igreja precisa basear para crescer, é o livro de Atos dos Apóstolos, que não tem nenhuma estratégia, não tem nenhum plano de ação definido, não há um concílio para reunir quais serão as melhores estratégias para a igreja crescer. Quando começou a amontoar, o Senhor mandou uma perseguição, esparramado, cada um saiu correndo para o lado que pôde e foi repartindo a fé, e a igreja crescia. Mas havia ali dentro daquele corpo de Cristo algo diferente, que nós podemos também vivenciar dentro da nossa perspectiva. A sua Bíblia, Atos capítulo 9, verso 31. Aqui há 4 princípios para o crescimento da igreja que nós queremos meditar com os irmãos. E o texto diz assim: a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Ela crescia em número porque havia pelo menos 4 princípios que o texto aponta, que se era praticado e que permitia que a igreja crescesse. A igreja crescia porque ela não tinha uma meta: este ano nós vamos triplicar, nós vamos duplicar, nós vamos num congresso e aprendemos como a igreja pode em 5 anos passar a ter 1000 membros, e nós vamos comprar o quarteirão inteiro. Agora não compra mais, que os prédios estão comprando, né? Nenhum texto da Bíblia fala sobre isso, mas esse texto diz que essa igreja crescia em número. E o que acontecia para essa igreja crescer? Ela não tinha um maneiro, não tinha um pensamento exagerado no crescimento, nem era bombado como aquele gerente de vendas. Eu trabalhei em vendas, eu tinha um gerente que reunia com a gente todo dia, e ele ficava, você saía de lá turbinado. Aqui não fala que existe alguma coisa assim, mas fala de algumas coisas que existiam. Em primeiro lugar, o texto diz: tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Paz aqui não tem o sentido que eles não estavam em guerra. Paz aqui tem um sentido muito mais amplo e especial, e aborda em especial a questão de relacionamentos. A igreja tinha relacionamentos saudáveis. Hebreus capítulo 12, verso 14. Se eu anotei certo também, Romanos 12, 14. Diz que nós devemos, que depender de nós, ter paz com todos. Romanos está errado, não é 12, 14. Hebreus é 12, 14. Romanos é algum outro texto aqui dentro
capítulo 12, que nós, da possibilidade de cada um, devemos ter paz com todos. Significa que eu e você devemos, 12:18, e Hebreus 12:14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu e você somos encorajados pela palavra de Deus a que vivamos princípios bíblicos que nos permitam ter relacionamentos saudáveis. Aqui é igreja? Não, aqui é igreja, todo mundo é santo. Mentira, aqui é igreja, todo mundo é pecador, todo mundo é sujeito a errar. Nós temos diferenças, às vezes não nos entendemos, às vezes sem nós perceber fofocamos, às vezes sem nós perceber falamos mal do outro, entendemos mal o outro, olhamos torto para alguém. Aqui é lugar de gente comum. Se você entra nessa igreja e espera encontrar aqui pessoas santas que nunca erram, é melhor procurar outra igreja, ou é melhor ir para o céu direto. O Senhor me leva para o céu direto, porque aí lá vai ser assim. Mas aqui é um lugar de pessoas de carne e osso que acertam e erram. Como todo casal que se ama, acerta e erra e se machuca. Mas aqui também é um lugar que se constrói relacionamentos saudáveis a partir do entendimento de que o perdão e a reconciliação são doutrinas praticáveis na vida de cada um de nós. Erramos, peçamos perdão. Temos divergência com o irmão, nos reconciliemos. A prática de princípios da palavra nos ajudará a vivermos relacionamentos saudáveis, assim como é no casamento. O perdão e a reconciliação permite que nós caminhemos juntos. O casamento ideal não é aquele em que não há dificuldades e não há divergências. É aquele onde prevalece o perdão e a reconciliação, onde pessoas reconhecem os seus erros, se arrependem e se reconciliam e se dispõem a mudar. Igreja é assim, lugar de relacionamento saudável. E quando nós temos relacionamentos saudáveis, nós nos tornamos interessantes e atraentes para os outros. As pessoas procuram relacionamentos saudáveis. Ah, não, meus caras por aí, os baladeiros, alvaceiros estão procurando. Estão procurando coisas duradouras e saudáveis. A segunda coisa que o texto diz, edificando-se, crescia através da edificação mútua. Um dos conceitos importantes de nós aprendermos é que a igreja não é edificada porque ela tem uma boa liderança pastoral e liderança de membros. Não, a igreja cresce pelo exercício de mutualidade, quando todas as partes do corpo cooperam para o crescimento. Efésios 4, 15 e 16 diz assim: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pela ajuda de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Esse texto está dizendo para nós que o exercício individual de cada parte do corpo, seus dons e talentos, ministérios, faz com que o todo seja edificado. A igreja não cresce porque meia dúzia tem liderança forte e trabalha forte. Se for assim, ela vai até um tamanho e não passa dali. Ela fica fazendo assim, ó, vai, e ela nunca passa de lugar nenhum. Uma igreja realmente cresce, é sadia, quando todas as suas partes desenvolvem dons e ministérios, quando todos nós sabemos o que o Senhor espera que a gente faça. Então você está dentro de um corpo que é a igreja, e Deus quer que você exerça os seus dons e ministérios. Todos nós temos dons e ministérios e podemos exercitá-los. Todos nós, todos indistintamente. O desafio aqui para a liderança, e Efésios 4 fala isso, é ajudar cada parte do corpo a encontrar o seu local, o seu espaço. Quando toda a igreja está encontrando o seu espaço de serviço, ela vai crescer.
A terceira coisa que o texto diz que ela caminhava no temor do Senhor. Esse é um conceito talvez mais distorcido, dentre os mais distorcidos, um dos que aparece no meu entendimento. Porque as pessoas pensam que temor do Senhor é ter medo de Deus, e é bom que tenha medo de Deus, porque Deus é um Deus de amor, mas é um Deus que julga. Sabe por que muitas vezes a gente não gosta muito do Velho Testamento? Porque é um Deus que pratica juízo, um Deus que manda destruir. E a gente olha isso, não, esse não é o Deus que deu Jesus, que manda perdoar, mas como que é isso? Temor do Senhor é muito mais do que ter medo de Deus. Temor do Senhor envolve conhecer quem é Deus. E por conhecer quem é Deus, desenvolve uma perspectiva de respeito, de santidade na presença de Deus. Veja que interessante, em 1 Pedro 1,16, o Senhor nos diz assim: vocês devem ser santos. Diz assim: sejam santos, porque o Senhor teu Deus é santo. A minha santidade é reflexo da santidade de Deus na minha vida. A nossa santidade é reflexo da santidade de Deus na nossa vida. Nós precisamos aprender a entender que temor do Senhor significa uma vida de santidade, não porque nós tenhamos medo, porque Deus é um Deus rigoroso, porque Deus não quer que a gente não faça um monte de coisa, quer tornar a vida mais difícil, nada disso. Deus não é assim. Temor do Senhor significa conhecer quem é Deus, entender o seu coração, os seus sentimentos e poder viver de acordo com eles. Quem conhece o coração de Deus vive em temor e santidade. Quando há temor e santidade, a igreja cresce. A quarta e última coisa diz que a igreja caminhava também no conforto do Espírito Santo. Interessante essa expressão, porque o Senhor Jesus, em João 14, 16, e o capítulo 14 e o 16, e um pedaço do 15, ele chama o Espírito Santo de Consolador. João 14, 16 diz assim: eu rogarei ao Pai que envie outro Consolador. Ele chama o Espírito Santo de Consolador. Então o texto bíblico estaria dizendo assim, que havia consolo do Consolador. Interessante. Significa, em outras palavras, que o Espírito Santo tinha liberdade de agir, que ele podia consolar. Existem 3 versões diferentes para traduzir essa palavra. Ele traduz uma com conforto, outra como consolo e outra versão como encorajamento, atualizada em NVI, a linguagem de hoje. As 3 palavras são sinônimos na Bíblia: conforto, consolo e encorajamento. São 3 aspectos daquilo que faz o Espírito Santo. Havia liberdade para que o Espírito Santo pudesse agir naquele meio, confortando, consolando. É estranho dizer a laranjeira deu laranja. O Espírito Santo Consolador consolava. Significava que havia espaço para o Espírito Santo agir. E se na igreja nós não dermos espaço para o Espírito Santo agir, o consolo não vai estar presente. Pessoas não serão confortadas. E pessoas que não são confortadas nas suas necessidades vão procurar lugar onde serão confortadas. Eu já reparti isso com a igreja, mas um dia tocou a campainha, eu morava na igreja de Curitiba, ao lado da igreja, e mais para cima, 3 casas para cima, tinha uma rádio, e muita gente procurava a rádio para pedir ajuda. Sabe o que os caras da rádio faziam? Ali embaixo é uma igreja, vai lá na igreja, só que a igreja fica fechada, então eles tocavam no lote de cima, que era a casa do pastor, e toda hora tinha gente tocando. Olha, é o seguinte, eu fui ali na rádio, me mandaram vir aqui, eu preciso de ajuda. E geralmente do interfone eu olhava, eu respondia: olha, venha num dia que tem reunião, alguma coisa assim, ou não tem um setor que cuida da assistência social, não, é que eu preciso de 1 quilo de arroz e tal, desculpa, eu não... E é coisa desse tipo. Mas de vez em quando eu olhava a pessoa, por algum motivo, não vou espiritualizar demais, dizer que o Espírito Santo me mandava, mas por algum motivo eu ia lá.
Aí até um dia, não lembro qual dos filhos, perguntaram: por que alguns você vai e outros você não vai? Eu sei lá, é o motivo. E um dia tocou o interfone uma pessoa, eu olhei de fora, e eu senti um pulso no meu coração que eu devia ir lá conversar. Espera aí que eu estou indo aí no portão conversar com você. Aí ele fez uma retrospectiva, uma longa história. E eu fiquei pensando assim: esse cara, putz, estou perdendo tempo, esse cara quer o que todo mundo quer, dinheiro ou comida. E eu fiquei pensando, e conforme ele falava, terminou a fala, eu senti no meu coração, eu disse assim: meu amigo, eu não consigo resolver os seus problemas todos. O que eu posso te fazer é te arrumar um vale-transporte que eu tenho no meu vale-transporte e orar por você. E esse homem abriu um sorriso, lágrimas no seu rosto, e disse assim: eu preciso muito que ore por mim. Eu orei por aquele homem, tentei ajudá-lo depois de alguma forma. Quantas pessoas não precisam ser consoladas pelo Consolador? E às vezes nós, como igreja, não damos espaço para o Consolador consolar. Quantas pessoas que entram na nossa igreja em expectativa de receber alguma coisa do Senhor, e nós não repartimos aquilo que elas esperam, porque nós queremos dar o produto que nós achamos que nós devemos dar. A igreja, para crescer, precisa ser um espaço onde o Espírito Santo tem liberdade de agir, mudar ordens, definir outras coisas e dizer: agora é isso e não aquilo, agora atende isso e não atende aquilo, agora muda, não fala isso e fala aquilo. Se não há essa liberdade, então a igreja não vai crescer, porque as pessoas que se chegarem aqui não receberão aquilo que Deus quer lhe dar, porque nós muitas vezes não damos espaço. Tem uma piadinha que o pessoal vivia contando, que um cidadão queria entrar numa igreja, ele era alcoólatra, cheirava mal, ele tentou entrar várias vezes na igreja e as pessoas o tiravam. Um dia ele orando, ele disse para Deus: olha Deus, é o seguinte, eu vou desistir, eu estou tentando entrar naquela igreja e as pessoas não me deixam. Ele disse que Jesus falou para ele assim: fica tranquilo, que eu também estou tentando e até agora não me deixaram entrar. Às vezes, queridos, isso é piada, porque Jesus não precisa, Ele está aqui, Ele precisa de autorização para atuar na minha e na sua vida, mas para estar aqui Ele está. O Consolador consolava, que tinha liberdade para fazer. O Espírito Santo é muito mais do que sinais e maravilhas e manifestações, mas também é manifestações, sinais e maravilhas. Nós precisamos dar espaço para isso. Nós precisamos aprender a deixar o Espírito Santo ter mais liberdade. Então nós falamos sobre 4 princípios rapidamente: relacionamentos saudáveis, edificação mútua, santidade e temor, liberdade para o Espírito Santo agir. Quando nós permitimos que essas coisas aconteçam, e aí a igreja vai crescer. Não é estratégia, não é plano de ação. Lógico, as estratégias precisam existir, o planejamento precisa existir, mas o que vai fazer a igreja crescer são práticas de princípios. Eu não sei o que tem faltado para você pessoalmente. Será que há relacionamentos que estão quebrados, você precisa consertar? Será que você não tem exercido seus dons e servido? Será que você não tem vivido em santidade e temor do Senhor? Será que o Espírito não tem tido liberdade de agir na sua vida? As mesmas perguntas para a igreja. Será que como igreja nós vivemos relacionamentos saudáveis? Mutuamente nos edificamos? Existe aqui no nosso meio santidade e temor? Existe aqui no nosso meio liberdade para o Espírito Santo agir? Quando vivemos isso, irmãos, a igreja cresce, a igreja se torna atraente. Não, as pessoas não querem saber de igreja, pastor. Eu falo com um monte de gente, ninguém. Não tem esse papo para cima de mim, não. Mentira. As pessoas precisam de Jesus. Muitos precisam. Eles não querem, talvez,
a embalagem, do jeito que a gente está vendo, mas elas querem Jesus. Por isso, se vivemos os princípios da palavra, expressos nesses 4 e outros tantos, pessoas chegarão a Jesus e a igreja crescerá. Vamos orar? Será que há alguma coisa, algum relacionamento que você tem que consertar na sua vida? Será que dentro do corpo de Cristo existem fissuras de relacionamento? Deixa o Espírito sondar. Será que você não tem exercitado os dons que o Senhor te deu? Ou como igreja temos pecado por não dar espaço para outros exercerem os seus dons? Será que você tem vivido, caminhado no temor do Senhor, vivido em santidade? Será que como igreja nós temos vivido em temor do Senhor e santidade? Será que você tem dado espaço para o Espírito Santo agir na sua vida? Será que na nossa igreja o Espírito Santo tem tido liberdade de agir? Deixe o Senhor falar com você. O Consolador quer consolar nessa manhã. O Consolador quer encorajar. O Consolador quer confortar. O Consolador quer manifestar o seu poder na sua vida. Deus sonda o nosso coração, individualmente e como igreja. Tem toda a liberdade de nos confrontar em áreas que por algum motivo nós possamos estar fora da tua vontade. Nos abençoe, Senhor. Nós pedimos no nome de Jesus. Amém.